Histórias assombradas. Oi, Ana, e a todos os assombrados. É uma moça que nos conta, né? É Maledite é uma moça. Olá, Ana, e a todos os assombrados. Gostaria de compartilhar a minha história de vida com vocês. Os nomes que aparecem na história estarão trocados. O relato é longo. Ok. Em 2001, conheci o Carlos. Na época, eu, com 18 anos, sonhava em ter boa vida, boa casa, um casamento feliz. Sentia que nasci para cuidar da minha família e da minha casa. Ok, para quem tem sonhos de carreiras profissionais, só um adendo, porque sei que terão comentários problematizando o fato de eu querer ser dona de casa. Ai, gente, cada um é o que quiser ser. Qual que é o problema se a pessoa quer ser, o sonho dela é ser dona de casa, se ela quer cuidar da casa? É muito trabalho, viu? Até muito mais trabalho do que gente que trabalha fora. Mas todo mundo tem um gosto, não sei por que criticar A ou B, né? Mas tem, eu entendo que tem mesmo. Continuando. Mas sim, esse era o meu sonho. Eu e Carlos começamos a namorar e foi um namoro muito feliz. E no mês de março do ano de 2003, fizemos uma bela festa de noivado e começamos a nos organizar para casar. Finalmente, meu sonho estava se realizando. O Carlos era um companheiro maravilhoso. Eu me sentia muito realizada e, para mim, eu realizaria meus sonhos ao lado dele. Mas eu estava redondamente enganada. Marcamos nosso casamento para abril de 2004. Assim teríamos tempo para organizar tudo e eu mais uma vez me sentia no auge da minha felicidade. Os móveis nós fomos comprando alguns, ganhando outros e deixando na casa dos meus pais. Tínhamos praticamente toda a mobília. Nesse meio tempo, Carlos prestou concurso para a Polícia Militar e passou. Ficamos muito felizes. Nossa vida estava se encaixando. Quem já fez esse tipo de concurso sabe que ele não consiste apenas em prova teórica, existe também o físico, a prova física, digamos assim. Sendo assim, Carlos precisava de preparo físico. Então, começou a frequentar uma academia, e aí o meu sonho começou a desmoronar. Ele passou a buscar o preparo na academia e a fazer amigos também. Dentre esses amigos, conheceu a Maledite, que me transformou em uma Maledite também. Os dias foram passando. Notei que estávamos nos distanciando. Todos os dias ele passava em minha casa para me ver e passou a ir 3 vezes. Antes ele passava todos os dias na minha casa para me ver. Aí ele passou a ir apenas 3 vezes na semana. Depois, apenas no fim de semana. Ele ficou frio, passou a mentir, a esconder pequenas coisinhas e eu juro, gente, em momento algum eu pensei que pudesse haver uma mulher envolvida nisso. Durante o nosso relacionamento, ele nunca me deu motivos. Não tinha como desconfiar de nada. Bem, como já falei, nosso casamento estava marcado para abril de 2004. E, para minha surpresa, no dia 4 de fevereiro de 2004, chegou... É a Penélope chorando? É. Brincadeiras de irmãos que vira choro. Bom, bem, como já falei, nosso... Vitório vai pro pensamento. Aquela cuidando de lá, estando aqui, né? Mães, a gente não consegue se desconectar. Bom, como já falei, nosso casamento estava marcado para abril de 2004. E para minha surpresa, no dia 4 de fevereiro de 2004, chegou na porta da minha casa a decepção em forma de gente. 2 mulheres, a Maledite acompanhada de sua mãe. Elas procuravam por mim. A Maledite, com um envelope em suas mãos, disse que gostaria de conversar comigo. Sentamos na sala e ela me mostrou fotos dela e do Carlos em diversos lugares.
Juntos em barzinhos, em festas de família da Maledite, em churrascos, e olhando nos meus olhos, ela disse: Fulana, estou aqui com a minha mãe para fazer o que o Carlos não tem coragem. Eu vim contar a você que estamos juntos, estamos muito felizes e ele não quer mais estar com você. Eu sei que estão com casamento marcado, mas eu tô grávida e eu vou ficar com ele. Meu Deus! Olha, eu até não ia nem ficar muito brava com a mulher, eu ia ficar puta com ele, mas com ela teve... Obrigado, moça, muito obrigado por ser mais macho do que ele para vir aqui falar isso. Ai, gente, eu acho que eu desisto fácil das coisas. Eu já ia falar fácil, bom proveito. Tchau! Tchau! Agora quem não quer sou eu, ponto, acabou. Ai, mas vamos lá, continuando a história. Imagina a situação, gente. O seu casamento é em abril, em fevereiro me bate a moça na porta com essa pequena bomba na mão. Bom, continuando. Gente, eu entrei em choque. Sabe aquela sensação de novela onde o tempo para? Foi isso que aconteceu. Eu não conseguia dizer uma palavra. Só as lágrimas escorriam. Nesse dia, apenas o meu pai estava em casa. Ele viu que tinha algo errado, sentou-se para se inteirar do assunto, viu as fotos, pediu que elas nos dessem licença e disse que nós iríamos resolver. Ligou para o Carlos e ele foi na nossa casa. Gente do céu, eu não conseguia olhar para ele. Eu estava fervendo por dentro. Eu imagino. A decepção encheu meu coração de mágoa. Eu me senti uma verdadeira imbecil, uma coitada. Eu não consigo até hoje explicar. Como já era o previsto, terminamos e ele foi morar com a Maledite. As coisas que haviam sido compradas, umas eu quebrei, outras eu usei, mas eu não dei nada para ele. Isso aí, quebra na cabeça. Continuando. Bem, o tempo foi passando e a minha vida não ia para frente. Fui demitida de onde eu trabalhava, não conseguia emprego, dormia mal, passei a ficar depressiva, fui diagnosticada com anemia severa, emagreci 12 quilos, meu cabelo caía muito, minhas unhas quebravam, eu estava arrasada. O pior de tudo era ouvir comentários do tipo: depois que foi abandonada pelo noivo, vive assim. Ou então, tá vendo? Não soube segurar, agora fica pelos... gente, isso daí é pior, né? Não soube segurar. Como se dependesse da gente segurar homem ou não segurar. Depende do caráter de cada um. Bom, continuando. Gente, isso me consumia de um jeito terrível e virava uma bola de neve, sabe? Estava mal emocionalmente devido a tudo, e isso refletia na minha saúde, que por sua vez se refletia na minha autoestima, e eu não me reerguia. Gente, eu passei quase 5 anos, literalmente acabada, sem trabalhar, sem estudar, sem sair. Eu não sei se eu tive depressão, pois não houve um diagnóstico. A informação nessa época era totalmente diferente. Provavelmente alguma coisa do tipo. Bom, finalmente em agosto de 2008 consegui um emprego. E lá eu conheci a Thaís, uma umbandista, médium de incorporação. Vez ou outra ela me convidava para conhecer onde ela trabalhava. E certo dia eu decidi ir. Assim que cheguei, eu fiquei um pouco de canto e um médium que estava incorporado veio até mim e disse: um rabo de saia derramou muito sangue para tomar o que era teu. Filha da mãe! Para ter a vida que tu sonhou, derramaram sangue para que tu não tivesse sossego e não fosse feliz. Tá adoentada do espírito, menina. Homem de branco não vai dar jeito. Tem coisa muito séria querendo tua paz. Busca a saída para seguir teu caminho, mas toma cuidado para não te enrolar mais ainda. Eu fiquei confusa, porque embora eu tivesse acabada, como alguém poderia ser tão preciso? Principalmente no sentido de que realmente me tomaram o Carlos. Passei a ir mais vezes lá.
conhecer o trabalho realizado no centro e me foi explicado o que a Maledite tinha feito. Filha da mãe, ela já conhecia o Carlos de vista, sabia que ele tinha uma noiva e estava prestes a se casar. A dita cuja se aproximou dele e passou a fazer trabalhos para atrair a atenção dele e afastá-lo de mim. Quando finalmente ficaram, ela o amarrou e casou-se com ele. Filha da mãe, filha da mãe. Mas, ai, meu Deus, Laia, viu? Eu falo que eu desisto fácil demais. Ela pega. Eu ia ficar com tanta raiva que eu nem queria saber se eu trabalho, não. Mas olha só. Mas, gente, esses homens não têm proteção, não. Tudo pega nesses homens. Pelo amor de Deus. Tudo que a amarração pega, assim, é só fazer. Bom. Fala se se é difícil você se tornar uma maledite depois de um caso desse. Se você não quer lá e falar, vou fazer o mesmo também. Vou lá castigar a fé da mãe. Mas nós precisamos ter evolução. Vamos lá, continuando. Então ela fez tudo isso. Fez lá feitiço, catou o cara. Mas que obsessão, por que não vai atrás de um que tá livre, né? Bom, não sei, começou a gostar do cara também, né? Mas, enfim, vamos lá. Tomei aquele conselho e botei na cabeça que eu ia buscar o meu caminho e realizar os meus sonhos independentemente do preço que me custasse. Visitei em torno de 3 centros e apenas em um deles consegui suporte para o que eu busquei. E aqui registro a minha experiência. De fato, não são todos os centros que aceitam os trabalhos que eu busquei. Mas o que eu frequentei fazia, e fazia bem feito. E vocês entenderão a que me refiro. Ai, meu Deus. No centro que me acolheu, com todas as minhas pretensões, deixei claro que eu queria sucesso. Eu queria dinheiro, marido bem-sucedido e beleza. Sim, gente, beleza! Como já disse, eu estava horrível, nada me caía bem. Realizei um trabalho de beleza que não posso entrar em detalhes, mas envolvia o uso do nosso sangue que a gente produz todo mês, entende? E passei sim a ficar mais bonita e mais atraente. Fiz trabalhos para abrir os meus caminhos, passei a ir em lugares bem falados, me relacionar com políticos, comerciantes ricos, até que conheci o Danilo. Danilo, 4 anos mais novo que eu, dono de uma rede de lojas, jovem, centrado. Logo pensei, é ele. Fui ao centro e disse que queria ele. Fiz meus trabalhos, meus pactos, trabalhos com açúcar, maçãs, fotos, lingeries, para que ele viesse até mim. Foi a mesma coisa que a outra, ou pior. Depois que nos envolvemos, parti para peças de roupas dele que eu levava no centro. Fotos dele, fotos nossas, coração de boi, velas em forma de genitais. Tudo que vocês imaginarem. E tudo fluiu perfeitamente. Ele caiu nas minhas mãos. Foram muitas viagens, muitos momentos maravilhosos. Logo, começamos a namorar. Ele me deu um carro de presente. Pediu que eu não mais trabalhasse, que ele me ajudaria nas despesas e que eu procurasse algo que eu quisesse fazer, abrir uma loja, um salão de beleza. E assim eu fiz. Abri um salão de beleza. Iniciei um curso na faculdade e isso já durava 7 meses, muito intensos. Quando completamos 1 ano, descobri que eu estava grávida. O Danilo ficou nas nuvens e eu também. Eu, na primeira sexta-feira de todo mês, ia realizar meus rituais junto à mãe de santo que cuidava de mim. Aqui vou chamá-la de Dona Lúcia. Eu fazia banhos, estava sempre tudo maravilhoso. Mas assim que contei que eu estava grávida, ela me orientou que eu não fosse mais fazer os trabalhos, que eu comprasse os materiais ou desse a quantia em dinheiro que ela faria as oferendas em meu favor. E assim era sempre feito. Nos casamos em 2010 e eu continuava com as minhas responsabilidades sendo cumpridas.
Tivemos mais um filho e seguimos nossa vida. Certo dia, fiquei sabendo que o Carlos estava separado da Maledite. Eles tinham 2 filhas já. Ele tinha sido afastado da corporação. Soube que ele estava com problemas psicológicos e afogava seus problemas na bebida. O cara amarrado sempre acaba tendo esses problemas. Ele se afundou em dívidas e o motivo do término foi ter começado a trair a Maledite de forma descarada com as meninas que moravam perto da casa deles. Eles iam e voltavam em uma relação muito tóxica. Até que o Carlos se envolveu com uma mulher que tinha envolvimento com um homem envolvido em coisas ilícitas, sabe? Já podem imaginar o que houve. Carlos sofreu um atentado por parte desse homem e veio a falecer no início de 2011. Partiu um alcoólatra, conhecido por dar escândalos na rua, por dar calote nas pessoas. Certo dia, conversando com a Thaís, contei o que tinha acontecido e ela ficou surpresa. Lembram que foi ela que me levou no primeiro centro onde fui alertada sobre o trabalho que haviam feito para o término do meu noivado? E ela me disse: Fulana, sabe que as pessoas que ficam amarradas acabam muitas vezes se tornando uma marionete na mão de espíritos baixos? Nossos guias são de luz. Eles não fazem esse tipo de trabalho. Complicado esse fim do Carlos. Tenho certeza que levou tanto feitiço que acabou os dias como um bêbado. E lembra que a entidade falou lá para ela? Cuidado para não se enrolar mais. Então. E aí eu fiquei calada uns segundos, aquilo me deixou pensativa. Mas mudei de assunto e continuamos a falar das coisas do dia a dia. Bom, eu estava vivendo a vida que eu queria, mas passei a notar que o Danilo olhava para outras mulheres. E aí eu comecei a não gostar do que estava acontecendo. Contei à minha mãe de santo e ela disse que daríamos um jeito. Uma vez que já tinha se passado muitos anos da amarração inicial, iríamos fazer uma outra, mais forte. E ele iria cegar totalmente para outras mulheres. Apenas eu teria o olhar dele. Adorei a ideia e marcamos o dia para realizar o trabalho. Porém, Dona Lúcia acabou sofrendo um acidente de moto com o seu filho. Acidente esse que deixou ela muito debilitada devido às múltiplas fraturas e algumas queimaduras que sofreu no asfalto também. Logo decidi que aguardar o tempo de recuperação dela não faria mal, né? Não mesmo. No total, ela se afastou das atividades por quase um ano e esse foi o ano mais perturbador da minha vida. Não mesmo, né? Faria mal, fez mal esperar. Bom, tudo começou de forma muito sucinta. Comecei a ter alguns pesadelos com o Danilo. Eu o via com um cigarro entre os dedos, sentado em um lugar que parecia ser velho e com mulheres ao redor dele. Mulheres com vestidos longos e sensuais, cabelos que cobriam seus rostos, e elas se esfregavam nele de forma assustadora. Passavam a testa, sabe? Tipo, a testa? Como quando um animal tá cheirando a presa. Eu acordava assustada, suada, mas aquilo passava. E assim foi piorando cada vez mais. Houve um curto-circuito em meu salão e as chamas quase consumiram o salão todo. Tive um prejuízo de mais de 80% de tudo. Queimaram secadores, chapinhas, TV, lavatório, produtos. A estrutura do local precisaria ser avaliada para garantir que não havia riscos. Comecei a ter insônia e quando dormia tinha aqueles pesadelos terríveis, seguidos de paralisia do sono que passaram a me perseguir. Eu sentia um cheiro podre no quarto e via formas negras fazendo os movimentos daquele sonho que eu tinha com o Danilo. Eu sentia o terror tomar conta de mim. Meus filhos passaram a brigar muito e se afastaram de mim. Danilo sofreu um acidente, nada grave, mas acabou com o carro. O baque veio ao saber que ele estava acompanhado nessa ocasião. As 2 garotas de programa que o acompanhavam também tiveram uns arranhões. Nós brigamos de forma muito pesada
Eu fui tomada por um ódio e acabei tendo um surto nervoso e fui parar no hospital. Decidi que iria conversar com a dona Lúcia. Eu estava resistindo porque eu não queria incomodá-la, mas não tinha jeito. Fui e contei tudo para ela. E ela me falou o seguinte: Fulana, tudo que você me pedia, eu fiz. Você quis dinheiro, beleza, marido e tem tudo isso. Existem coisas que a gente sabe o preço e ainda assim optamos por fazer. Você e o Danilo estão amarrados um ao outro. O preço estava sendo pago, mas a dívida está se acumulando. Se acerte com quem tem que se acertar, que tudo se acalma. Ela me indicou uma pessoa de confiança e, pasmem, tudo voltou a caminhar. Eu e Danilo voltamos a nos dar bem. Temos uma vida confortável até hoje. Não sofri mais nenhum ataque e sigo com minhas obrigações. Não sei o que pode acontecer futuramente. Eu vivo o hoje. Sei que vou ser julgada, mas gostaria de mostrar que se criam maledites, sim. Eu era boba e uma maledite me mostrou do que era capaz para ter o que queria. Destruiu o meu sonho junto com o Carlos, que não tem culpa, que não tem a menor culpa. Ele se envolveu e deu a brecha. Que não tem culpa menor. Ah, entendi. Ela destruiu o meu sonho junto com o Carlos, que não tem culpa menor, tipo, não é menos culpado por isso, porque ele se envolveu com ela e deu a brecha porque quis, e aí ela entrou e ferrou com tudo. As pequenas brechas, meus amigos. Sei que o fim do Carlos não foi meramente um acaso, mas existem casos e casos. Quero dizer que eu pago caro para manter tudo da forma que eu mantenho. Eu fiz tudo de caso pensado. Eu sabia e sei o que pode acontecer. Pude provar um pouco do que essas entidades podem fazer para ter o que querem. Mas estou vivendo um dia de cada vez. Sempre assisto os relatos e resolvi deixar pelo meu ponto de vista. Obrigada, Ana. Obrigada, Assombrados. Um beijo para você, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Galera, ela revoltou e decidiu ir pro mesmo lado da maledite. É o que ela diz, eu sei o que me espera, mas escolhi de pensado esse lado e a vida é feita de escolhas e suas consequências. Então ela tá bem ciente disso e fez. Cadê? Deixa eu anotar aqui. Ei, Laia. E a entidade avisou. Cadê? Eu quero pegar a parte que a entidade falou para ela, lá no início. Aqui, que a moça deu o recado. A entidade falou, um rabo de saia derramou muito sangue para tomar o que era teu. Para ter a vida que você sonhou. Derramaram sangue para que você não tivesse sossego e não fosse feliz. Você tá adoentada do espírito. Homem de branco não vai dar jeito. Tipo, não adianta, médico não vai dar jeito. Problema espiritual. E aí ele disse aqui, a entidade disse, tem coisa muito séria querendo a tua paz. Busca a saída para seguir teu caminho, mas toma cuidado para não te enrolar mais ainda. Então a entidade já tinha uma noção de que a cabecinha dela estava querendo se enrolar. E aí ele falou, você tem que buscar a saída para seguir o teu caminho. Tipo, fazer alguma coisa para se livrar, mas não jogar de volta. Não. Mas ela acabou se enrolando mais ainda. Mas é o que é o que dizem não, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. E a gente escolhe os caminhos. Vamos dar beijo no pessoal? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.